Estudo de O Livro dos Espíritos Prolegômenos, Parte 4. Introdução doutrinária. Este trecho dos Prolegômenos de O Livro dos Espíritos apresenta a conduta interior necessária a quem se dispõe a servir a verdade. Depois de revelar a origem espiritual da doutrina e sua finalidade regeneradora, os espíritos superiores mostram que toda obra de luz encontra resistência. A verdade não entra no mundo sem tocar interesses, abalar vaidades e provocar reações. A passagem dirige-se a Allan Kardec, mas também a todo trabalhador do bem. Ela ensina que a assistência espiritual não depende apenas da grandeza da tarefa, mas da qualidade moral do servidor. Perseverança, confiança em Deus, humildade e desinteresse formam o eixo da cooperação com os bons espíritos. O texto não promete um caminho sem obstáculos. Promete auxílio ao coração que não se deixa governar pelo orgulho, pela ambição ou pelo desejo de reconhecimento. Por isso, sua mensagem permanece atual para qualquer serviço espiritual sincero. Nível literal. O texto começa advertindo contra o desânimo diante da crítica. O trabalhador encontrará contraditores obstinados, sobretudo entre aqueles que se beneficiam dos abusos que a nova luz vem corrigir. A oposição não virá apenas dos encarnados, mas também de espíritos ainda ligados à matéria, que por ignorância ou malícia tentarão semear dúvidas. A orientação é prosseguir com fé em Deus e confiança no amparo espiritual. A verdade prevalecerá, mas não sem luta. A perseverança é apresentada como condição para colher os frutos do trabalho, mesmo quando os resultados ainda pareçam lentos ou invisíveis. O texto também prevê opiniões dissidentes nascidas da vaidade de homens que julgam saber tudo e desejam explicar tudo a seu modo. A unidade, porém, será preservada por aqueles que buscarem o grande princípio de Jesus, o amor ao bem. Esses deixarão de lado disputas de palavras para se ocuparem do essencial. Por fim, os espíritos definem a condição do auxílio superior. Os bons espíritos assistem aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse. Repelem, porém, quem usa o caminho do céu como degrau para conquistas terrenas. O orgulho e a ambição aparecem como barreira entre o homem e Deus, um véu que impede a visão da luz. Nível simbólico. O primeiro símbolo central é o caminho com espinhos e pedras. Os espinhos representam as críticas que ferem, as incompreensões que arranham a sensibilidade e as pequenas agressões que tentam enfraquecer a coragem. As pedras simbolizam os obstáculos mais densos: oposição organizada, incredulidade, calúnia, demora dos resultados e tropeços próprios da caminhada. O texto não descreve esses elementos como acidentes estranhos à missão, mas como parte do terreno em que a verdade precisa avançar. Servir ao bem não é caminhar em chão liso, é aprender a prosseguir sem perder a confiança. O segundo símbolo é o véu lançado sobre as claridades celestes. O orgulho e a ambição não apagam a luz divina, mas tornam a alma incapaz de percebê-la. O véu é uma cegueira produzida pelo próprio ego. A pessoa pode falar de espiritualidade, defender ideias nobres e participar de tarefas elevadas, mas, se busca prestígio, domínio ou vantagem, passa a enxergar tudo através de si mesma. A luz continua existindo, mas chega deformada pela vaidade. A barreira separa, o véu obscurece. Juntos, ensinam que a maior distância entre o homem e Deus não está no espaço, mas na intenção. Nível espiritual. Movimento da alma. O movimento da alma começa pela passagem da suscetibilidade para a firmeza. Diante da crítica, a tendência comum é desanimar, justificar-se ou combater.
o texto propõe outro caminho: conservar a confiança. A alma madura não mede o valor de sua tarefa pelo aplauso recebido, mas pela fidelidade ao bem que se comprometeu a realizar. Essa confiança não é orgulho disfarçado. Não significa ignorar correções legítimas nem fechar-se ao aprendizado. Significa distinguir a crítica útil da oposição movida por interesses, vaidade ou ignorância. A alma aprende a escutar sem se destruir, a corrigir-se sem se humilhar e a prosseguir sem cultivar ressentimento. Em seguida, o texto conduz a alma da vaidade intelectual para a unidade no essencial. As miseráveis questões de palavras representam a tendência de transformar diferenças secundárias em campos de disputa. O coração ainda dominado pelo ego prefere vencer debates a construir fraternidade. O coração educado pelo Evangelho procura o ponto de união, o amor ao bem. Esse movimento exige renúncia ao desejo de ter sempre razão. A verdade superior não cabe inteira numa fórmula pessoal. Cada trabalhador sincero participa dela na medida de sua humildade. Quando a alma se apega demais à própria interpretação, deixa de servir a luz e passa a servir a própria imagem. O movimento mais profundo é da ambição para o serviço desinteressado. O texto pergunta silenciosamente: eu sirvo a Deus ou me sirvo da causa de Deus? Essa pergunta alcança zonas sutis da consciência. Pode haver desejo de reconhecimento escondido sob zelo doutrinário, necessidade de controle disfarçada de responsabilidade, busca de destaque apresentada como vontade de ajudar. A assistência dos bons espíritos se aproxima da alma simples não porque ela seja perfeita, mas porque é permeável. Humildade abre passagem. Desinteresse purifica o canal. Quando o servidor aceita ser instrumento, a luz encontra por onde fluir. Quando deseja ser centro, cria a barreira que o próprio texto denuncia. Assim, perseverar não é apenas continuar trabalhando. É continuar purificando a intenção enquanto se trabalha. O caminho exterior pode estar cheio de espinhos e pedras, mas o caminho interior precisa tornar-se mais livre, mais limpo e mais disponível à ação de Deus. Por isso, a alma é convidada a uma coragem serena. Ela não precisa provar sua grandeza nem impor sua força, precisa permanecer fiel, simples e vigilante. A luz não se transmite pela ansiedade de convencer, mas pela coerência de quem vive, em silêncio e trabalho, aquilo que anuncia. Nível vivencial consciencial, aplicação pessoal. Na vida diária, este trecho ajuda a lidar com críticas no trabalho, na família, nos grupos de estudo e na casa espírita. A primeira reação diante da oposição costuma ser a defesa do ego. O texto nos convida a fazer uma pausa e perguntar: estou sendo atacado por fazer o bem, ou estou sendo chamado a melhorar a forma como faço? Essa pergunta evita dois desvios. O primeiro é o desânimo, que abandona a tarefa porque encontrou resistência. O segundo é a rigidez, que chama toda crítica de perseguição para não precisar rever nada. A confiança ensinada pelos espíritos é ativa, ela sustenta o dever, mas também permite humildade para aprender. Nas convivências doutrinárias, a aplicação é clara. Muitas energias se perdem em disputas sobre termos, preferências, métodos e interpretações pessoais. O texto não condena o estudo sério, mas desmascara a vaidade que transforma conhecimento em arma. Quando uma discussão não aumenta o amor ao bem nem melhora o serviço ao próximo, talvez seja apenas uma questão de palavras. O critério prático é perguntar:
Isto nos torna mais fraternos, mais úteis, mais fiéis a Jesus? Se não torna, é preciso simplificar. A unidade não nasce de todos pensarem igual, mas de todos se orientarem pelo mesmo centro moral. O amor ao bem é mais forte do que a uniformidade verbal. A aplicação mais exigente está no exame das motivações. Por que desejo esta tarefa? Por que quero falar, coordenar, ensinar, escrever, participar ou decidir? Há em mim desejo sincero de servir ou necessidade de ser visto? A ambição espiritual raramente se apresenta com seu verdadeiro nome. Ela pode aparecer como zelo excessivo, ansiedade por resultados, incômodo quando outro recebe reconhecimento, ou tristeza quando meu esforço passa despercebido. O remédio não é abandonar o serviço, mas purificá-lo. Servir no anonimato, aceitar tarefas simples, ouvir mais, dividir responsabilidades, admitir erros e alegrar-se com o bem feito por outros, são exercícios concretos de desinteresse. São formas de retirar o véu que cobre as claridades celestes. Quando nos sentimos sem amparo, o texto também orienta a olhar para dentro. Talvez a ajuda não tenha faltado. Talvez a sintonia tenha sido bloqueada por orgulho, pressa ou desejo de controle. Reformar a atitude interior pode abrir caminhos que a força externa não abriria. Assim, o trabalhador aprende que a maior vitória não é convencer contraditores, vencer debates ou obter posição. A maior vitória é permanecer útil, humilde e confiante. Quem serve sem transformar o serviço em palco torna-se mais apto a receber auxílio e a levar luz sem se apropriar dela. Uma prática concreta é revisar ao fim de cada dia 3 pontos, onde reagi por orgulho, onde consegui servir sem esperar retorno, e onde deixei o essencial de lado por uma disputa secundária. Essa revisão simples educa a consciência. Ela não busca culpa, mas lucidez. Aos poucos, o servidor percebe que a verdadeira reforma começa nas intenções pequenas, repetidas e quase invisíveis. Perguntas de reflexão. Como reajo quando meu trabalho ou minhas convicções são criticados? Tenho buscado o essencial, ou me perco em questões de palavras? Minha perseverança depende de reconhecimento imediato? Que parte de mim ainda busca um degrau terreno no caminho espiritual? Meu orgulho tem funcionado como véu diante da luz? Eixos de transformação interior. Da reatividade à perseverança confiante, o texto ilumina a inevitabilidade da oposição no caminho do bem. Convida a alma a não desistir diante das críticas, nem responder com ressentimento. A armadilha desmascarada é acreditar que toda resistência seja sinal de fracasso. Da vaidade divisora à unidade no essencial. A passagem mostra que opiniões dissidentes nascem muitas vezes do desejo de impor a própria visão. O convite é concentrar-se no grande princípio de Jesus, o amor ao bem. A armadilha é usar o conhecimento para vencer o irmão em vez de servir com ele. Da ambição ao desinteresse humilde. O texto revela que orgulho e ambição bloqueiam a assistência espiritual. A atitude interior pedida é servir sem transformar a causa em instrumento de prestígio. A armadilha é usar a senda do céu para conquistar as coisas da terra.